Os conselhos sempre chegam. Quando você está passando por um momento muito bom, ou você está passando por um momento muito difícil, quando você está numa festa, ou quando você está no enterro, quando você está ganhando dinheiro, ou quando você está acabando de perder muito dinheiro, quando você está com saúde, ou quando você está doente. Sempre tem um conselho. Sempre tem alguém para te falar o que fazer, já que você está conseguindo algo bom. Sempre tem alguém para te dizer o que fazer, já que você está vivendo algo ruim. Os conselhos chegam, e nem sempre os conselhos chegam para somar, para apoiar, para abençoar. Às vezes, chegam para destruir o pouco que restava. Chegam para gerar um problema maior do que aquele que já existe. Você não está entendendo muito bem toda essa conversa? Eu vou te dar um exemplo agora que vai facilitar para você. Mas antes, se inscreve no meu canal, toca aí nesse sino para ser lembrado das notificações diariamente. E também, por favor, copie o link desse vídeo e manda para os seus amigos, se você gostar do vídeo, é claro. Hoje eu quero ler com você o texto de Jó, no capítulo 2, versículo 9 e 10. Diz assim: Então, sua mulher lhe disse: Você ainda mantém a sua integridade? Amaldiçoe a Deus e morra. Ele respondeu: Você fala como uma insensata. Aceitaríamos o bem de Deus e não o mal? Ele me deu e me tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isso, Jó não pecou com os seus lábios. Olha, muitas vezes a gente olha para a história de Jó e a gente vê um homem que perdeu muita coisa e que depois ele recuperou muita coisa. E essa história de perder muito e depois recuperar pode parecer uma história assim, de superação, uma história de resiliência, uma história de perseverança. Mas mais que isso, essa história é uma história de alguém que teve sabedoria diante de um conceito, diante de um princípio, diante de um conselho. Jó havia perdido seus filhos, sua saúde, seus bens, e aí a sua esposa vira para ele e fala: Você ainda vai manter sua integridade? Amaldiçoe a Deus e morra, se mate. E ele fala: Como fala uma louca, falas tu. Porventura receberia o bem de Deus e não o mal? Jó está dizendo: Deixa eu te falar uma coisa. Que conselho maldito é esse que você está me dando? De que eu não suporte o sofrimento de hoje e que eu não reconheça toda a prosperidade, todas as bênçãos que Deus já me deu? Quer dizer que porque hoje eu estou passando uma dificuldade grande, eu tenho que ignorar tudo que Ele já fez na minha vida? Será que o melhor não é, já que Ele fez tanta coisa na minha vida, eu fui um homem tão próspero, tão saudável, será que não é melhor eu confiar que a minha vida está nas mãos dEle e que Ele deve ter algum propósito nesse sofrimento e que na hora que Ele quiser Ele me tira disso aqui? Jó recebe um conselho no pior momento da vida dele, no momento que ele está para baixo. Ele perdeu um monte de coisa, perdeu o apoio dos amigos, os amigos ainda estão criticando ele. E a mulher dele sugere que ele tire a própria vida. E talvez você diga: Poxa, que mulher ordinária, que mulher bandida, que mulher terrível, ela quer se livrar do Jó, ela quer que ele se mate. Deixa eu te falar uma coisa. Essa mulher estava ferida. Essa mulher estava amargurada. Ela viu o marido perder toda a riqueza num só dia. Ela viu
10 filhos mortos, esmagados pelo teto de uma casa que caiu sobre eles. Ela viu o marido com uma doença dos pés à cabeça. Ela viu tudo quanto é sentimento ruim chegando ao mesmo tempo na família dela, na casa dela. Ela teve um dia mau. Ela falou uma besteira. Ela sugeriu que não devia, sim. Mas quem só tem dia bom? Quem nunca fala uma besteira? Quem nunca pensa de forma errada? Quem nunca entende as coisas de uma maneira equivocada? Essa mulher deu um conselho e Jó vai falar para ela: você está falando como uma louca, você está falando como uma insensata. Eu vou aceitar o bem de Deus, não aceito o mal. Quer dizer, Deus tem que fazer o que eu quero na hora que eu quero. Ei, de onde você está com a cabeça? Ele é Deus. E sabe o que é interessante? É que ele não seguiu o conselho, mesmo estando tão frágil, porque a sua relação com Deus era maior que a sua fragilidade. E ele não só não seguiu o conselho, como ele conseguiu entender o momento da sua mulher, porque ele a perdoa. E lá na frente, eles reconstroem a família e eles têm mais 10 filhos. O que eu estou dizendo é que mesmo das fontes que você confia, mesmo das fontes das pessoas que você ama, mesmo das fontes das pessoas que você acredita no que eles dizem e você acredita que eles gostam de você, mesmo dessas fontes, você deve ter muita inteligência, muito bom senso, muito equilíbrio emocional. Senão você segue um conselho, o qual você vai se arrepender e se frustrar pelo resto da sua vida. Fique atento, fique esperto, fique conectado com Deus. Quando ouvir um conselho, não tente atendê-lo imediatamente. Coloque diante do altar de Deus, reflita, peça a opinião de uma outra pessoa experiente, alguém que talvez já tenha passado pelo que você está passando. E então você tomará decisões sábias. Mas quem no momento de cabeça quente, ouvindo gente que também está de cabeça quente, quem ouve gente assim, estando também assim, pode tomar decisões terríveis, pode até tirar a vida de alguém, pode até jogar fora uma empresa, pode até desperdiçar a economia de uma vida inteira, pode até abandonar a fé, pode até morrer. Que o Espírito Santo te conduza e que você tome decisões sábias e não siga conselhos que não foram de Deus para a sua vida. Que Deus te abençoe. Até amanhã.